O Palmeiras vence o Coritiba, 3-1 no placar final, encosta na liderança do Brasileirão, Guilherme Silva. Diminui a diferença para o líder Botafogo, vence a partida depois de 4 jogos sem atuar aqui no Allianz Parque. O Palmeiras retorna à sua casa e vence o Coritiba por 3-1. Palmeiras empatou 0-0 com o Santos na Vila Belmiro, depois venceu o Cerro Porteño por 3-0 fora de casa. Na sequência, empatou com o Atlético Mineiro 1-1, jogando lá em Belo Horizonte, e terminou a sequência de 4 jogos fora de casa contra o Fortaleza, perdendo por 1-0, só que pela Copa do Brasil. Então agora, de volta aqui ao Allianz Parque, vence após 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e mantém a invencibilidade jogando no Campeonato Nacional e também aqui no Allianz Parque. Com esse placar, o Palmeiras segue invicto em casa na temporada de 2023. São 15 jogos agora, com 12 vitórias e mais 3 empates, o que dá mais de 85% de aproveitamento jogando em seus domínios. Este é o Palmeiras, 3-1 contra o Coritiba, Gabriel Dias. Muito bem, o Guilherme Silva vai se posicionar na zona mista e daqui a pouquinho ele volta com a palavra dos jogadores aqui no Allianz Parque. Você que está com a gente, nós seguiremos, já vamos ouvir o professor Abel Ferreira e também os personagens desta vitória do Palmeiras por 3-1. Então deixe seu like, participe aqui com a gente, compartilhe a nossa transmissão e também se inscreva na Jovem Pan Esportes. Agora, Bruno Prado, é impressionante esse Palmeiras do Abel Ferreira. O Guilherme destacou 85% de aproveitamento. É o único time que ainda está invicto no Campeonato Brasileiro e chega hoje a colar ali na liderança do Botafogo. Vamos ver como é que vão ser as próximas rodadas. O Palmeiras tem uma sequência de Libertadores na próxima semana e também de um clássico contra o São Paulo, que vem de derrota para o Grêmio. E um São Paulo que também luta pela classificação na Sul-Americana. Mas é impressionante esse time do Abel Ferreira e o Botafogo tem que ficar ligado, porque se perder a liderança pro Palmeiras, nessa fase atual do Verdão, vai ser muito difícil conseguir parar o time do Abel Ferreira mais uma vez, Bruno Prado. É difícil porque o Palmeiras é um time muito regular, né? O Palmeiras, muitas vezes ele nem faz partidas brilhantes, tem até alguns jogos abaixo do que pode, mas é um time que não perde, que soma ponto, que é consistente. Até perdeu pro Fortaleza essa semana, mas de um confronto que já estava 3-0 e perdeu de 1-0 lá em Fortaleza, a terceira derrota no ano do Palmeiras. Se juntar o ano passado com esse ano, são 10 derrotas, né? É muito pouco, esse time perde muito pouco. Então é um Palmeiras forte, consistente, tem bons jogadores, é um time acostumado aos jogos importantes, então é um time que não se apavora, mesmo quando não está muito bem, é um time que mantém a sua maneira de jogar com tranquilidade, dificilmente fica ansioso, precipitado. Claro que pode errar, pode falhar, pode ter dias ruins, pode ter um dia que a coisa não dá certo, mas não é fácil jogar contra um time que compete dessa maneira. O Palmeiras ele é candidato em todas as competições que disputa, mas no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que você tem como prever mais o que vai acontecer, porque é um campeonato de pontos corridos, é um campeonato de regularidade, para mim o Palmeiras é o grande candidato, é o grande favorito a ganhar o campeonato, porque é um time muito regular, é um time que até agora não perdeu no campeonato, então ele somou ponto em todas as rodadas. Ano passado perdeu 3 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo que a terceira derrota foi na última rodada com o time já campeão contra o Inter lá em Porto Alegre. Então, enquanto ele ainda estava disputando o título, ele perdeu só 2. É muito difícil. No mata-mata, pode acontecer. Você perde um jogo e dança. Ano passado, o Palmeiras perdeu um jogo só na Libertadores. Lá em Curitiba, o Atlético Paranaense de 1-0 na semifinal foi o suficiente para não chegar na decisão. Então, o mata-mata é mais imprevisível. Mas nos pontos corridos no Campeonato Brasileiro, acho que vai ser bem difícil para acompanhar o Palmeiras. Não será fácil. O Palmeiras ganhou ano passado e é o grande favorito para ganhar esse ano. Já já a gente vai mostrar especificamente, Bruno Prado, o gol do Dudu, que foi aquela jogada que saiu de um lado, do lado esquerdo para a direita e da direita voltou para a esquerda. Só que logo na sequência o auxiliar já marcou impedimento. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse lance específico para você que está no YouTube, Jovem Pan Esportes, para você que está no rádio, claro, naturalmente a gente descreverá mais uma vez a jogada do Arthur e do Dudu. Eu quero continuar ainda falando sobre o aproveitamento do Palmeiras, porque como você destacou na jornada, é uma equipe que mexe pouco as peças e as poucas que mexe, o Abel tem um êxito muito grande, né? Ele já está há muito tempo nessa equipe do Palmeiras, já conhece particularmente o time que
que ele tem nas mãos. A gente vê agora o Luiz Guilherme, que é um jovem jogador que está chegando, ainda muito novo, mais novo até que o Hendrick, né, Bruno Prado? E você compara Luiz Guilherme com o Hendrick. O Hendrick, por exemplo, conseguiu emplacar vários jogos como titular, depois o Abel sacou o Hendrick do time titular e colocou ele no banco. Mas são peças que o Abel vai mexendo que não alteram o fator principal, que é o coletivo, né? A gente vê que hoje não teve o Veiga, mas o Luiz Guilherme entrou muito bem. Semana que vem não vai ter o Gustavo Gomes, mas o Luan, que é a dupla do Gomes, também já está muito bem, superado aquele tempo de críticas total que sofria o zagueiro do Palmeiras. Então, o coletivo do Palmeiras vai muito bem, obrigado, né? Vai bem, isso facilita para que os garotos entrem no time com mais tranquilidade, para que os reforços que chegam entrem e se adaptem rápido, como o Arthur se adaptou, como o próprio Richard Hill se adaptou. São os dois únicos reforços contratados em 2023, os dois chegaram depois do Campeonato Paulista, né? Jogaram o Paulista por outras equipes, o Arthur pelo Bragantino, o Rios pelo Guarani, chegaram no Palmeiras e estão à vontade, porque é mais fácil entrar num time que funciona bem coletivamente. Como o time ganha muito, perde pouco, a pressão é menor. Claro que sempre tem uma pressão de jogar num time desse tamanho, mas é mais tranquilo. Quando você está numa boa sequência de jogos, você fica mais sossegado, você não entra naquela loucura, né? Tem que ganhar imediatamente, tem que fazer, tem que jogar muito, tem que arrebentar. Não, tem calma. Mesmo num momento ruim, o time tem a calma e a tranquilidade para melhorar. Uma coisa que é muito clara no elenco do Palmeiras é uma mudança de perfil que foi acontecendo aos poucos, não no time titular. O time titular, ele tem uma base mantida já há algum tempo, mas hoje, se você olhar o banco de reservas do Palmeiras, ele é formado basicamente pelos jogadores da base, revelados no próprio Palmeiras. Você tem um ou outro que não foi revelado no clube, como o próprio Flaco Lopes, o Rafael Navarro, que está machucado. Aí você tem dois laterais direitos mais experientes, Marcos Rocha, que está machucado, e o Mike. O Murilo, zagueiro titular, está machucado, então normalmente o Luan ficaria no banco, mas são algumas exceções. Aí você olha o banco, você tem Vanderlan, você tem o Garcia, você tem o Naves, zagueiro, que pode ser que jogue contra o São Paulo, porque o Gomes está suspenso, o Fabinho, o John, o Hendrick, o Luiz Guilherme, que hoje foi titular. Então o banco de reservas do Palmeiras hoje tem muitos jogadores da base, e ainda assim o time mantém o nível, e os garotos vão entrando aos poucos, ganhando espaço. Do time titular, só o Gabriel Menino, da base, né, do time que tem jogado. O Arthur é da base, né, só que ele saiu e voltou. Então é um Palmeiras que vai dando espaço também para a sua categoria de base, que é muito vencedora, ganhou as últimas 2 edições da Copa São Paulo, ganhou títulos no Sub-20, nacional, internacional, ganhou a última Libertadores também. Então é um time, na última não foi o Palmeiras não, mas é um time que ganha títulos na categoria de base, e agora os garotos estão tendo espaço no time profissional e dão conta, normalmente eles dão conta do recado, porque o time já é muito bem ajustado. A gente vai mostrar especificamente em tela cheia para quem está no YouTube, nas plataformas digitais da PAN, mas para você que está no rádio, a gente vai naturalmente descrever o lance, que foi o que seria o terceiro gol do Palmeiras, Bruno Prado, que é aquela jogada do Dudu. E aí você me lembra, porque eu já esqueci, porque foi tanto lance hoje, mas o Dudu pega de um lado, joga para o Arthur do outro lado, o Arthur devolve para a área, o Gomes de cabeça desvia, só que a bola bate na defesa, bate na zaga, e a bola sobra pro Dudu, que limpa pro lado e bate pro gol e marca o que seria o terceiro gol naquela ocasião. Nós estamos mostrando para você que está ao vivo com a gente nas redes sociais da PAN e no YouTube, mas o lance é esse. A bola vem com o Arthur do lado direito da grande área, ele cruza, o Gomes sobe, a bola desvia no Kusevich, sobra pro Dudu, o Dudu limpa o zagueiro e bate pro gol. Só que ele dava uma risquinha à frente. Logo que o lance é completado, e a gente narra ele aqui no Allianz Parque, o telão já mostra a linha traçada pelo VAR. E estava 1 centímetro, talvez, à frente. Vamos pedir para o nosso Raul deixar rodando aí para a gente ir comentando. Mas foi, talvez, o gol mais bonito que não aconteceu. Que aconteceu, mas que não valeu, né, Bruno Prado? Foi realmente um lance espetacular do Arthur com o Dudu. Foi uma bela jogada, né? Que começou na esquerda, foi para a direita, voltou. É muito característica do Palmeiras, né? Jogar pelos lados. Hoje o Arthur e o Dudu muito acionados. E aí alguns podem dizer que esse toque do Kusevich, podem perguntar, esse toque quando bate no Gomes, bate no Kusevich, não tira impedimento? Nesse caso não, porque a bola bateu no Kusevich. Não foi um lance que ele tentou cortar, ele disputou com o Gomes, mas não foi aquele lance. Se ele vem de frente, cabeceia e a bola vai para trás, ele cabeceia errado e a bola vai para trás, cai no pé do Dudu, mesmo em posição de impedimento, o gol seria válido, porque ele tentou jogar
e errou. No caso não, foi um desvio, a bola bateu na cabeça dele, sobrou para o Dudu, e na hora do toque do Gomes para o Dudu é que ficou caracterizado o impedimento, por muito pouco. Dá até para ver quem acompanha no YouTube que na hora que o Dudu, a bola vai chegar no Dudu, ele dá um passinho para trás, então ele estava um pouquinho à frente sim, ele até dá um passo para trás para poder dominar e bater, então por muito pouco esse gol foi anulado. Foi uma bela jogada, uma jogada muito bem feita, mas realmente por um pouquinho estava impedido o Dudu na hora do toque do Gomes, o Dudu estava um pouco à frente. Agora, é impressionante como o Arthur encaixou nesse time do Palmeiras, né? Ele nos primeiros jogos, ali nos primeiros 4 jogos, havia uma desconfiança, muita gente na torcida do Palmeiras, até mesmo os analistas achavam que ele não ia encaixar, mas ele conseguiu emplacar nesse time titular do Palmeiras, né? Com facilidade até, Bruno Prado. Sim, hoje é titular absoluto, só não pode jogar na Copa do Brasil por uma questão de regulamento, porque ele já jogou pelo Bragantino. Na Libertadores e no Brasileiro está jogando, hoje é o atleta que toma conta ali do lado direito do ataque do Palmeiras e está muito bem, está à vontade. Eu considerei hoje ele o melhor em campo. O Dudu foi bem, acho que ficaria entre os dois, mas eu votaria no Arthur. Acho que o Arthur foi o melhor do jogo, foi muito acionado pelo lado direito, está conseguindo concluir as jogadas com assistência, com gol. Jogador muito bom, que se destacava no Bragantino, antes no Bahia, revelado pelo próprio Palmeiras, volta ao clube quando ele subiu para o profissional, não teve tanta chance. Em 2018 ele fez parte do elenco que foi campeão brasileiro, time dirigido pelo Felipão, mas não jogou muito, ele jogou poucos jogos. Eu lembro de um jogo dele como titular, que foi até um jogo que estava um interino. Entre a saída do Roger Machado e a chegada do Felipão, era o Wesley Carvalho, que era da base, dirigiu um jogo aqui de manhã, domingo de manhã, contra o Paraná Clube. Ele foi titular, jogou bem, mas depois não teve muita oportunidade, foi emprestado para o Bahia, jogou bem no Bahia e foi comprado pelo Bragantino, onde se destacou bastante, ficou ali por 3 temporadas. E agora está no Palmeiras e é titular do Palmeiras, tomou conta mesmo da função ali pela direita. Bom jogador, é um cara que tem o drible, tem a jogada individual, então para pegar uma defesa fechada, o Palmeiras pega muitas vezes defesas fechadas, o drible é uma arma importante. Então tem o Arthur, que tem o drible de um lado, o Dudu, que tem o drible do outro, deixa o Palmeiras muito forte, até mudou um pouquinho a maneira de jogar, uma coisa bem leve, né? O Abel ele gosta de ter sempre jogadores bem abertos, e ele variava, de um lado ele liberava um lateral e do outro lado ele tinha um atacante. Normalmente o Dudu era o atacante bem aberto de um lado, aí o lateral do lado oposto do Dudu atacava mais e o atacante que jogava do lado oposto do Dudu vinha mais pro meio. Como o Arthur gosta de jogar aberto, agora o Palmeiras joga com os 2 pontas bem abertos e os laterais apoiam mais pelo meio, não totalmente no meio, mas mais pro meio do que o ponta. Os 2 primeiros gols do Palmeiras saem de cruzamentos desses laterais, Piquerez de um lado e Mike do outro, que não foram cruzamentos da linha de fundo, foram ali mais ou menos da intermediária. Isso tem a ver com o posicionamento dos pontas. O Arthur joga muito aberto, quase colado na lateral direita, e o Dudu quase colado na esquerda, então os laterais vêm um pouquinho mais para o meio.